paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer aos irmãos, tantos do Brasil quanto fora do nosso país, que algumas pessoas têm acompanhado o nosso canal. E eu agradeço a Deus. Independente do seu país, o nosso Deus é o mesmo. E buscamos agradar ao Senhor e trabalhar cada vez mais para que o cristianismo, para que a palavra de Deus, ela seja expressada em toda criatura na face da terra. Que todos possam ouvir o melhor de Deus, entender que a busca pela espiritualidade é o princípio, a salvação, a remissão de pecados, o perdão, tantas coisas que Jesus se sacrificou para nos ensinar. Para hoje, homens, supostos pseudos líderes religiosos, pregando o evangelho da prosperidade. Irmãos, o Senhor se fez humilde entre os humildes. Mesmo entre os grandes, ele se fez humilde. Mas mesmo entre os grandes e entre os pequenos, a pregação de Cristo era a mesma. Remissão de pecados, perdão. O sacrifício na cruz não foi em vão. Para algumas pessoas ainda não é hoje. Aqueles que creem no verdadeiro evangelho da cruz, no evangelho que trata todo o ensinamento de Cristo Jesus. Nós, nesse canal, estamos nos unindo. E eu acredito fielmente que esse pensamento, ele vai se propagar. Independente de nos calarem nesse canal. Mas vamos continuar levando a palavra de Deus, a igualdade entre os irmãos, o amor, o respeito de uma igreja para com outra. É o que está faltando, irmãos. Como nós podemos nos chamar cristãos quando nós temos indiferença por um irmão sem mesmo conhecê-lo só porque ele é de uma outra denominação? Vamos à palavra de hoje? Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, irmãos, como a palavra de Deus já nos ensina, o que nos contamina não é o que entra, é o que sai. Por que é o que sai? Porque quando você fala, você está demonstrando do que o seu coração está cheio. Qual o seu caráter? Irmãos, a medida da sua vida é pela medida da sua língua. O quanto você fala, bem ou mal. Normalmente, pessoas boas, elas são muito metódicas, sistemáticas em falar, elas vão falar pouco, mas o conteúdo vai ser maravilhoso. Agora, pessoas, como a palavra diz, o caráter da pessoa, você conhece a pessoa pelo falar dela. Quando a pessoa, ao invés de ter boas notícias, boas novas, quando a pessoa, ao invés de se juntar num grupo de amigos, vamos tratar de assuntos relevantes, vamos falar de coisas boas, de coisas interessantes. Mas quando essas pessoas se unem em rodinhas, né, em grupinhos, em panelinhas, para ficar detonando a vida de alguém, a gente também não pode se esquecer de uma coisa. O Senhor é pelo injustiçado. Vamos nos lembrar da mulher adúltera? Claro que ela estava no erro. Claro que estava. Dentro da lei de Moisés, ali, realmente ela seria condenada e seria morta pelo que ela fez. Mas se não fosse a intervenção de Jesus, colocando o amor como a primícia do julgamento, vamos primeiro colocar o amor. Para que a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa vontade de se vingar, muitas vezes a gente tem uma mágoa dentro de nós e essa mágoa ela quer exatamente extravasar, só que não importa em quem ou como. E muitas vezes você quer colocar para fora essa raiva. E muitas vezes injustiçando uma pessoa. Como? Muitas vezes fazendo parte de uma roda de conversa
onde as pessoas estão denegrindo, defamando a vida de uma pessoa. E muitas vezes as pessoas até se dizem que são evangélicas, ou independente da religião da pessoa, mas se dizem tementes do Senhor. Mas como pode ser uma pessoa temente a Deus, e essas pessoas só conseguem proferir palavras de ódio em relação à vida do irmão, à vida do próximo? A palavra de Deus também diz: com a mesma medida que tu julgas, tu serás julgado. Então, irmãos, eu só digo uma coisa: tudo que vai, volta. Tudo que você plantou, você colhe. Então, pensa, medita um pouco a respeito dessa palavra. Como eu vou até repetir, do fruto da boca o coração se farta. Então, o que sair da sua boca vai determinar quem você é. E não adianta você ser uma pessoa mansa, não adianta você ser uma pessoa sociável. A maneira como você se expressar contra a vida do teu próximo não vai importar como você fala ou deixa de falar, como você age ou não. Você pode até ser a pessoa mais calma do mundo, mas a maneira com que você fala não determina o seu caráter, mas o que sai da sua fala vai determinar. Então eu poderia até dizer, irmão, vigia. Mas nesse caso, eu diria mais: você que não aguenta, ainda tem essa debilidade, ainda não consegue se calar, não consegue conter as suas palavras ruins, eu ia dizer para você o seguinte: vigie mais, ore mais, jejue mais, se consagre mais, ouça mais a palavra de Deus e peça para o Senhor transformar você numa nova criatura, assim como o Senhor anseia que todos nós sejamos. Afinal de contas, as últimas palavras de Cristo na cruz foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.